Ah, hoje nós vamos falar aqui sobre desmistificar a neuromodulação não invasiva, né? Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Só um segundinho, já vou compartilhar a tela com vocês. Boa noite, meu nome é Franciele, para quem não me conhece, vou falar um pouquinho aqui sobre a desmistificação da neuromodulação não invasiva. Eu tenho mais de 10 anos já trabalhando com a neuromodulação não invasiva, sou coordenadora aqui do curso de neuromodulação e também sou membro aqui da equipe do Instituto Parkinson hoje, faço parte da equipe da professora Renata do CDCS e também sou fisioterapeuta da equipe de nervos periféricos do Hospital das Clínicas, do HC. Só para confirmar, tá todo mundo vendo minha tela? A sua tela tá, para mim, tá desfocada, Fran. Tá, só um segundinho que eu vou colocar aqui de novo. Vou parar aqui e vou colocar de novo. Um segundinho. Se alguém tiver alguma pergunta sobre neuromodulação e que quiser já ir perguntando agora, já está à disposição aqui. Franciele, eu vou começar Desculpa. perguntando então, só para Pode adiantando, perguntar, enquanto pode você vai se perguntar, organizando. enquanto a gente vai aqui. É, o atendimento do perfil de pacientes, como eu estou começando, né? Estou começando a estudar sobre, né? O perfil Aham. de atendimento que o fisioterapeuta, no caso, sou fisioterapeuta, pode atender. Por exemplo, um paciente de TEA, eu posso trabalhar algo no sentido intelectual com ele. Um paciente de Alzheimer, eu posso trabalhar a parte intelectual, memória, ou não. Ou o fisioterapeuta vai ter que focar na parte motora, né? Como que é o reconhecimento aí dos conselhos, como é que é trabalhado. Perfeito, Eduardo, excelente, é uma pergunta maravilhosa, a gente vai comentar sobre isso, mas já vamos abrir aqui. Bom, então, hoje, Eduardo, existem várias profissões que podem fazer a neuromodulação, e quando a gente pensa, tá, então tem um paciente de TEA, como você me perguntou, um paciente de Alzheimer, você, como profissional, você pode sim aplicar o protocolo, mas o paciente ele deve estar acompanhado, por exemplo, do profissional que faz a abordagem com ele, um terapeuta ocupacional, um psicólogo, um neuropsicólogo, para fazer a terapia em conjunto. Então você aplica o estímulo e aí o colega faz a parte ah, de trabalho que seria cognitivo, que você está pensando, né?
Isso. Então seria. E quem pode aplicar hoje? Quais profissionais podem aplicar a Quem pode neuromodulação? aplicar hoje, assim, né, na legislação? Fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos e alguns psicólogos, alguns conselhos regionais liberam a sua aplicação da técnica. Então, sempre que eu falo, o psicólogo ele pode fazer o nosso curso, mas ele deve entrar em contato com o seu conselho, né, regional e consultar se ele pode atender na região dele. Mas são esses que são aprovados, né? O enfermeiro tem uma particularidade que ele só pode aplicar neuromodulação em um ambiente que tenha médico, né? Então tem que ter a prescrição médica. Os outros profissionais, fisioterapeutas, fono, psicólogo, não precisa dessa prescrição. Ok, obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, bora continuar. A minha tela tá aparecendo, né? Ela tá desfocada, Franciele. Isso. Desfocada, gente, É, mas você Aí agora botou. apareceu apareceu. agora. Isso. Agora ela tá aparecendo. E assim fica desfocada? Assim fica. Ah, que loucura. Aperta Peraí, gente. novamente. Isso. Eu vou Aí, sair, mas aí fica. eu acho que você tem que sair e colocar a tela cheia. Tá. Eu vou parar a apresentação aqui, vou entrar pelo Chrome, que aí vai dar certo. Só um minutinho, tá? Já volto em um segundo. Obrigada, Ana Paula. Então, boa noite novamente. Sou Franciele, fisioterapeuta. Tenho mais de 10 anos que trabalho com a neuromodulação. Iniciei em 2014, no CRER, em Goiânia, né? O Eduardo, que estava conversando aqui com a gente, foi meu supervisor lá e acompanhou essa minha trajetória. Então, lá em 2014, a gente começou a trabalhar com neuromodulação em âmbito de pesquisa, fizemos aí pesquisas clínicas no CRE, tive a oportunidade de ir para fora do país, ir para Harvard para fazer cursos de neuromodulação. E em 2018, eu finalizo, então, as minhas atividades no CRE, início de 2019, vim para São Paulo, né, para fazer mestrado aqui no HC, e continuei por aqui, ainda estou aqui em São Paulo, 2026, então estou aqui, então, o meu 7º ano nessa cidade e trabalhando com a neuromodulação, tá? Atualmente eu tenho um consultório que fica aqui no Instituto Parkinson hoje,
e também faço parte da equipe de nervo periférico lá do Hospital das Clínicas. Quando a gente pensa em neuromodulação, e aí a gente pensa em alguns mitos que existem, né? O que a gente precisa identificar? O que é experimental? Que quando a gente fala assim, isso é experimental, é que não há evidência suficiente. Quando a gente fala isso não funciona, quer dizer que isso é inconsistente, né? Por exemplo, a gente já sabe que existe uma evidência mostrando que a neuromodulação, quando aplicada só no córtex, só no cérebro, para dor lombar, não funciona. Então, a gente já tem evidência isso, claro. Mas a Carol, por exemplo, aqui, que é nossa aluna, que já trabalha com neuromodulação, sabe muito bem que quando eu coloco a neuromodulação mais uma estimulação periférica, seja ela elétrica ou magnética, a gente tem bons resultados, né? Então, são essas coisas que a gente precisa saber. É um efeito placebo, né? Então, que é o efeito placebo? Quando há uma sugestão de melhora. Então, se o paciente chega aqui no consultório e eu avalio ele, e eu vou falar sobre a neuromodulação, aí eu posso induzir ele a achar que ele já melhorou. Então, eu chego aqui, eu falo, olha, então, a neuromodulação é uma técnica super moderna, que hoje é o que há mais de novo, né, de tecnologia. Olha, eu uso esse equipamento aqui, esse equipamento é dinamarquês, papapá, papapá, papapá. Faço o teste com o paciente, ele pode achar que ele está melhor. Mas essa melhora dele não é uma melhora que vai se sustentar, tá? Então, isso pode acontecer entre 10% das pessoas, só de você falar sobre a técnica, ele pode achar que melhorou. Mas depois de um mês, isso não vai se sustentar, tá? Então, quando a gente fala sobre efeito placebo, é sobre isso. Existe aí, só o médico pode fazer, tá? Esse só o médico pode fazer, inclusive esse final de semana a gente teve aí um burburinho, né? Que, com todo respeito aos colegas médicos, o CFM soltou uma notícia falando que o TRF1 havia dado um parecer, né? Que o fisioterapeuta não poderia aplicar mais a neuromodulação. Bom, até onde eu pesquisei, isso ainda não é verdade, tá? Assim, não é verdade, fala assim, não consegui encontrar isso no TRF1 e entrei em contato com o COFITO para exigir essa resposta. Mas até então nós estamos autorizados sim a fazer a neuromodulação desde 2014 lá pelo acórdão, e 2022 a gente teve uma alteração desse acórdão que vem muito sobre o que é sobre como o curso do fisioterapeuta ele deve ser feito. Então, tem que ser um curso de, no mínimo, 90 horas, sendo que desse curso, 60% dele tem que ser horas práticas, né? E aí, não vamos falar de curso aqui agora, que não é o objetivo, depois a gente fala, mas tem essa questão, tá lá no acordo. Então, não é só o médico que pode fazer, o fisioterapeuta pode fazer, o fonoaudiólogo pode fazer, o enfermeiro pode fazer, o psicólogo pode fazer. Então, comentei mais cedo que alguns psicólogos têm que entrar em contato com o seu conselho, né, seu conselho regional, né, só para ter fala, olha, estou fazendo a neuromodulação. O que eu sei, o que a gente já recebeu, é que o psicólogo, ele não pode falar que está fazendo uma terapia no momento que ele está fazendo a neuromodulação, tá? Então, ele está fazendo uma sessão de reabilitação. Bom, é perigoso, né? Não é perigoso, né? Hoje eu recebi uma mensagem no Instagram de uma ex-colega que trabalhou comigo também no CRER, e aí ela foi me contar de um paciente dela que se ela, quando avaliou o paciente, achou que não tinha indicação de neuromodulação, por quê? Porque o paciente está tendo crise convulsivas. Então, é uma das contraindicações, um paciente que está tendo crise convulsiva, fazer neuromodulação. Então, esse paciente foi um profissional aí, X, que falou que não teria problema, foi atender, e depois de 4 sessões, né, o paciente voltou a ter crises convulsivas. O paciente não teve crise convulsiva no momento da aplicação, tá? Ele teve 4 horas depois, mas aí a família já ficou super preocupada. Então, é bom a gente
ter esse cuidado. Então, crise convulsiva, a gente já sabe que é uma contraindicação para fazer a neuromodulação. Ah, o paciente tem epilepsia, ele está controlado da parte da epilepsia, não está tendo escape de crise, posso fazer a neuromodulação? Pode, tá? Se eu for olhar, existem protocolos, por exemplo, que trata epilepsia com neuromodulação. Quem pode realizar esses protocolos? Apenas o profissional médico, neurologista, que é capacitado para fazer isso, tá? Mesmo que eu saiba que lá qual é o protocolo, não tem como eu acompanhar isso. Isso tem que ser feito num laboratório, que o paciente vai ter que ser monitorizado, vai ter que estar com eletroencefalograma para a gente acompanhar aí como que tá essas reduções de crise, tá? É proibido? Não é proibido, há regulamentação, existem protocolos que já são, que já têm comprovação científica, que são esse nível de evidência, que é isso que a gente utiliza, tá? E aí a gente, ao longo dessa live aqui, o objetivo realmente é desconstruir tudo isso e trazer aí o que é ciência e quais são as evidências e o que realmente funciona com a neuromodulação. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que relembrar é o que é a neuromodulação, tá? Então, neuromodulação são estímulos que você vai colocar sobre o cérebro, sobre a medula ou sobre o nervo periférico, para a gente alterar o funcionamento dessas estruturas. E a gente colocou como uma padronização para esses estímulos que são colocados diretamente. Então, pode ser um estímulo magnético, um estímulo elétrico, a colocação de medicamentos, né? Então, aqui o paciente que usa, por exemplo, uma bomba de baclofeno, é um tipo de neuromodulação. O paciente coloca lá um DBS, um marcapasso cerebral para Parkinson, é um tipo de neuromodulação, essa é a invasiva. Aqui, no nosso área de interesse, é a neuromodulação não invasiva, tá? Então, é essa que a gente vai trabalhar, ela não é invasiva. E aí a gente tem a estimulação magnética, que é essa imagenzinha aqui, tá? Então, o que é essa estimulação magnética? É um equipamento que tem um grande capacitor, nele vai armazenar energia, e quando você aperta, libera para sair o pulso, ele vai liberar um campo de alta intensidade, e abaixo desse campo vai fazer um campo elétrico, tá? Isso não é doloroso, o paciente não sente dor, não sente nada, ele sente como se fosse uma leve batidinha aí no couro cabeludo, tá bom? E esse campo magnético, né? Então, eu tenho um campo magnético e eu vou ter um campo elétrico em espelho. Ele pode penetrar, então, até 3 centímetros, depende da bobina que você vai utilizar. Vou utilizar uma bobina em H, que é uma bobina, por exemplo, que pode chegar até 7 centímetros, né? Uma bobina que a gente não tem na clínica, né? Então, aqui no Brasil existem 2 bobinas dessa, uma que está na UNB e a outra que está aqui no Hospital das Clínicas, no Instituto de Psiquiatria. Tá? Então, não é uma bobina que você vai encontrar aí no dia a dia, porque é uma bobina muito pesada e que hoje a gente sabe que não tem muita aplicabilidade, porque não dá para colocar em toda a cabeça, o valor é muito alto, então a gente não utiliza, só em âmbito de ambulatório. E a outra técnica é a TDCS, tá? Que é a estimulação transcraniana por corrente contínua, na qual a gente vai ter um equipamento, dentro dele tem uma bateria de 9 volts e 2 eletrodos, tá? E aí a gente vai ter um polo positivo e um polo negativo. Então, vai ter uma corrente que vai passar entre o polo positivo e o polo negativo, tá? E é essa corrente que vai modificar o funcionamento do cérebro. A TDCS, que é essa corrente, ela age lá na membrana do neurônio. Enquanto a TMS, que é a magnética, ela age sobre o próprio neurônio, liberando, então, um potencial de ação. Então, se eu pego aqui o equipamento e faço um teste, coloco aqui na minha área motora, eu vou ver o movimento evocado, tá? Depois a gente fala mais sobre isso com vocês. Então, eu coloco o estímulo e vejo mexer, tá? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Qualquer coisa pode escrever aí no chat que a gente responde.
Então, mito número 1 aqui dessa aula, né? A neuromodulação, ela não é experimental, tá? Existem evidências científicas. Se você for procurar lá no PubMed, por exemplo, existem mais de 30 mil artigos falando só sobre neuromodulação não invasiva. E existem aprovações, né? No FDA, existem aprovações lá na Comissão Europeia, existe aqui no Brasil a liberação de uso dos dispositivos, né, pela Anvisa, e os conselhos, né, que vão regulamentar, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Fisioterapia, o Conselho Federal de Fonoaudiologia e assim por diante. E existem também as diretrizes, né, então, por exemplo, para dor, existe o consenso latino-americano de dor. Então, se eu vou tratar dor, eu posso pesquisar lá pelo consenso latino-americano. Existem também os guidelines de neuromodulação, né? O mais famoso é o guideline do professor Lefaucher, que faz um resumo aí de todas as aplicações da neuromodulação, mas existem guidelines para cada uma das patologias que a gente também trata, tá? E a neuromodulação, além dessa gama aí, né, de evidências nas quais eu comentei, a gente tem como provar que ela funciona e que ela faz essa alteração a nível do sistema nervoso. Então, a gente tem exames, né, com ressonância magnética funcional, com MET, com PET, né, com PET scan, que mostra as alterações que acontecem ali durante o estímulo, né? Então, está fazendo a estimulação magnética transcraniana, a TMS, ou a TDCS, e a gente consegue ver aí essas modificações que vão acontecer. E são a partir desses estudos é que a gente infere, por exemplo, vamos comentar aqui uma doença, a depressão. Então, a gente sabe, por estudos de ressonância magnética funcional, que a gente tem um aumento da atividade no córtex pré-frontal dorsolateral direito e uma redução da atividade do córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo. Sabendo essas alterações que acontecem, né, por esses estudos de neuroimagem, a gente vai utilizar a estimulação magnética ou a elétrica para tratar o paciente. Então, já contei aqui para vocês. Se eu for tratar um paciente com depressão, o que eu tenho que fazer? Ou aumentar a atividade do córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, ou reduzir a atividade do córtex pré-frontal dorsolateral direito, né? Que a gente chama que está acontecendo isso de desequilíbrio interhemisférico. Em forma geral, a neuromodulação ela não trata as doenças, elas tratam as alterações funcionais que vão acontecer a nível de córtex, de medula ou de nervo periférico, tá? E então, existem resultados de estudos controlados, né? Então, existem estudos para redução da dor, que vão olhar em várias escalas, né? Vai olhar a escala visual analógica, o inventário breve de dor, tá? Temos estudos que mostram aí redução nas escalas de dor neuropática, né? Que é a DN4. E aí, um dos estudos, por exemplo, mostra que quando a gente tem um grupo com neuromodulação, o grupo ativo é que recebe o estímulo, e sham, ou placebo, é que vai receber como se fosse a pílula de farinha, né? Tem uma redução, né? Uma redução em até 30% dos pacientes do grupo ativo da dor, né? Então, isso é bem interessante. Então, quer dizer que a gente tem diferença entre o grupo que está recebendo a estimulação verdadeira e o grupo que está recebendo a estimulação falsa. Existem outras evidências falando da melhora motora no AVC, né, no Parkinson, tanto na melhora de força muscular, da marcha, da coordenação motora desses pacientes, tá? No Parkinson, a gente vê um nível de evidência B, tá? No AVC, a gente também tem nível de evidência B para a estimulação em pacientes com AVC na fase subaguda, tá? Tem um nível de evidência maior do que na fase crônica. Em depressão, a gente tem estudos demonstrando aí remissão de até 50% dos pacientes do grupo com TMS, né? Então, pacientes
E aí, o que é uma coisa interessante, que quando a gente vai pesquisar esses estudos que fazem com pacientes com depressão, a gente vai observar o seguinte, que é usado na depressão resistente. Então, em pacientes com depressão resistente, o que é depressão resistente? São aqueles pacientes que já tomaram uma ou mais drogas e não responderam às drogas. Então, vamos pensar que é um paciente difícil manejar. Então, ele não respondeu às medicações e mais ou menos 50% deles, né, em 50%, esses pacientes conseguem reduzir aí a depressão, né? Então, isso é muito interessante, tá? Existem estudos mostrando aí melhora na cognição e atenção com avaliação de testes neuropsicológicos, tá? Tem estudos aí mostrando melhora da qualidade de vida, e depois eu posso compartilhar com vocês, a gente tem um drive que tem vários estudos para vocês poderem ler, tá? Porque fica assim, parece que é muito vago quando a gente comenta de estudo, mas eu posso compartilhar com vocês aí também esse drive com esses artigos, tá? E esses resultados da neuromodulação, eles são reais e tem como a gente mensurar clinicamente. Então, aqui, não sei também, porque eu vim lá da pesquisa, né, faço pesquisa desde o meu terceiro período da faculdade, então eu sempre gosto de ver, assim, não quero saber se o paciente fala assim, eu tô melhor, tá? Assim, eu não quero ouvir isso, eu quero ver algo que eu consiga mensurar. Então, eu vou avaliar, eu filmo os pacientes antes, né? Eu filmo os pacientes depois, e eu sempre faço escalas que são numéricas, né? Então, vamos pensar em marcha. Então, eu avalio aí com um TUG, né? Que é um Time Get Up and Go. O tempo que o paciente demora para sair da posição sentada, caminhar 3 metros e voltar para a posição sentada. Para dor, né? Para dor a gente usa o inventário breve de dor, né? Para avaliar isso, como que o paciente ficou antes e depois. Então, sempre tem escalas, né? Então, na parte da fonoaudiologia, existem escalas de disfagias, existe escala para avaliar a linguagem antes e depois, para a gente saber que isso é real. Porque vamos pensar, neuromodulação. Então, o paciente vem aqui no meu consultório, ele está pagando o valor da sessão, independe do valor que ele está pagando, ele quer melhorar, certo? Então, o paciente, ele quer melhorar. E aí, como que eu vou mostrar para o paciente que ele deve continuar o protocolo ou não? E aí, a gente consegue isso mensurando. Então, mostrando para ele, olha, um paciente vem aqui para mim, eu avalio, mostro tudo para ele, e eu falo para ele, olha, nós vamos fazer, tá? 10 sessões, e aí na 10ª sessão eu vou te reavaliar e a gente vai decidir se a gente continua ou não o protocolo. Mas eu já sei que se o paciente ainda está com alguma coisa que eu pareço que não está respondendo, eu posso não mudar o protocolo, mas eu posso fazer algumas modificações, seja na minha terapia, seja na forma de abordar ali aquele protocolo, colocar mais alguma coisa naquele protocolo para eu ter uma resposta do paciente. Então o paciente, por exemplo, tem dor. Ele fez 10 sessões e ele não melhorou nem 30% da dor, então é um paciente que não vai responder. Então, eu vou parar aquele protocolo, eu vou pensar em outra coisa. Então, é por isso que é muito interessante, é super importante a gente, quando for começar a fazer um protocolo de neuromodulação, a gente mensurar esse antes e esse depois. Tá? Vamos lá para o nosso terceiro mito. É choque no cérebro? Não, não é choque, né? Primeiro também que o cérebro não sente choque. Bom, não é choque o paciente, porque tem aquele mito, né, que vem lá do eletrochoque, lá da ECT, né, então aquelas coisas que as pessoas viram que realmente a ECT antigamente, ela causava um grande desconforto para o paciente, aí tem aquelas questões da época manicomial, então as pessoas têm medo, e hoje, a neuromodulação, a ECT, por exemplo, que é eletroconvulsoterapia, ela é uma técnica muito segura, né? Então, o paciente recebe aí, por exemplo, uma anestesia durante a estimulação. E o que o paciente sente aqui não é nem de perto
ele vai sentir só, como eu falei para vocês, uma batidinha com a estimulação magnética, e com a estimulação elétrica ele vai sentir um formigamento, uma coceira, pode sentir uma coceira ali abaixo do eletrodo, e geralmente ela passa depois de 2 minutos de aplicação. Então, não é desconfortável e não é choque. E aí, outras coisas que a gente tem que pensar, que existem guidelines de segurança, né? Então, tudo que a gente faz, a gente não inventa protocolo, a gente usa protocolos que já estão bem delimitados na literatura. Então, essa estimulação, ela é segura. A estimulação magnética, por exemplo, a gente vai usar um campo de 1,5 a 2 teslas. A maioria das máquinas que a gente tem, né, ela tem 1,5 tesla. Apesar de falar, nossa, 1,5 tesla é a quantidade de energia, por exemplo, que fica... Opa, minha aliança fugiu aqui. Fica... em um poste de alta tensão. Mas essas máquinas, elas têm uma blindagem muito boa, né? Existem algumas marcas no mundo, só não existem muitas marcas, por exemplo, que fazem estimulador magnético, né? Então, existe uma marca que é russa, existe uma marca que é dinamarquesa, tem uma marca americana e tem uma marca chinesa, tá? Então, são essas 4 que a gente tem mais na literatura, no mercado aí para você adquirir. Todas essas marcas, elas precisam ter FDA, né, no mínimo, se for aqui no Brasil tem que ter Anvisa, se for lá na Europa tem que ter o certificado da Comissão Europeia. Por exemplo, para ter Anvisa aqui no Brasil, a Anvisa já pede que a gente apresente um certificado do FDA, do equipamento, e da Comissão Europeia. Então, imagina. E outra coisa, a Anvisa, além de avaliar toda a segurança da máquina, ela vai até a fábrica, a indústria da máquina, para ver se está tendo essas boas práticas, né? Então, são equipamentos que são super seguros, né? A TDCS, que é a estimulação elétrica, né? Então, vou pegar um equipamentozinho para vocês, que é um equipamentozinho bem pequenininho, tá? Esse aqui é uma das marcas que tem no mercado. Ela vai ter uma corrente que é muito baixinha, né? Que é de 1 a 2 miliamperes. A maioria dos protocolos tem 2 miliamperes. Eles chegam a ser 30 vezes mais baixa do que um estímulo que sai aí da nossa tomada. Então, não é choque, é só uma coceirinha aí que o paciente vai sentir, tá? E aí, o TDCS, ele vai agir, como eu falei para vocês, muito sobre a membrana do neurônio. Então, ele vai facilitar que o neurônio dispare ou ele vai impedir que ocorra um disparo, levando esse neurônio para hiperpolarização, tá? Uma coisa já interessante da gente falar aqui agora é que a TDCS, ela é totalmente dependente da terapia. Então, a TDCS, enquanto eu estou lá recebendo meu estímulo lá na cabeça, o paciente ele tem que estar fazendo terapia, tem que estar fazendo alguma terapia de reabilitação, seja ela físio, fono, uma terapia cognitiva, mas ele tem que estar fazendo alguma coisa para que a gente consiga, então, ter esse potencial de ação, porque a partir disso aí, se a gente tem potencial de ação, a gente vai conseguir aumentar o número de sinapses, de conexão de um neurônio com o outro, ou reduzir sinapses, depende do que a gente vai estar tratando, e é isso que vai dar o resultado para o paciente a longo prazo. Uma pergunta aqui da Leonide. Professora, fala-se muito da neuromodulação para reabilitação neurológica. Poderia falar um pouco da neuromodulação para reabilitação neuropsicológica? Sim, Leonide, eu vou falar daqui a pouquinho, eu falo sobre a sua dúvida, tá? Mas vou comentar sim, existe sim, vou falar para vocês. Bom, quarto mito, é perigoso, né? Para a gente pensar isso, então a gente tem que pensar quais são as contraindicações, quais são os eventos adversos que pode acontecer e se existem protocolos, tá?
Então, quando a gente pensa quais são os possíveis efeitos adversos, a estimulação magnética transcraniana. É muito comum o paciente ter dor de cabeça, tá? 10% dos pacientes podem ter dor de cabeça depois da estimulação. Alguns pacientes falam em supressão de apetite, esse todo mundo gosta, né? Quando fala supressão de apetite, todo mundo gosta, tá? Dependendo da região, por exemplo, a gente vai usar essa região mais posterior, vai fazer uma estimulação de cerebelo, pode ser que o paciente tenha náusea, né? Porque você tem que pensar que a gente está próximo aqui do bulbo, né? Então, o paciente pode ter náusea, mas isso é passageiro e é muito raro isso acontecer. E o evento adverso mais grave descrito na literatura é crise convulsiva. Crise convulsiva, ela pode acontecer, assim, em 0,03% dos pacientes, né? Teve até um artigo que depois eu posso compartilhar com vocês, em que eles pegaram 400 pessoas e tentaram induzir crise convulsiva com os protocolos de segurança que a gente utiliza e não conseguiram, tá? Então, é muito raro acontecer, e se acontece, geralmente é que o paciente já tem alguma patologia que ajuda a ter crise convulsivas. A maioria das crises convulsivas que foram descritas na literatura, né, então 2014 tinha 14, se eu não me engano, 13 ou 14 casos, mas era 14 casos de crise convulsivas. Todos eles tinham acontecido em quem? Em alunos, né? Então, assim, começamos a estudar neuromodulação, aí começaram a testar. A gente não tinha equipamentos que eram seguros como esses, né, que a gente tem hoje, e aí a pessoa tinha privação de sono, excesso de cafeína, e ainda fazia protocolos que não tinha aquela coisa, né? Você inicia uma pesquisa, quem que você vai testar primeiro? Primeiro a gente testa na gente mesmo, depois que a gente começa a testar nos outros, né? Então, eram protocolos que não eram seguros, tá? Bom, um outro evento adverso que pode acontecer com os pacientes, por exemplo, pacientes que têm transtorno depressivo bipolar, que está na fase depressiva, e aí ele pode ter uma virada maníaca. Então, por isso que o profissional que deve tratar esse paciente é o psiquiatra, é o psicólogo. Se for outro profissional, você tem que estar, olha, estou fazendo uma aplicação, você tem que estar junto com o profissional da área, né? Então, outro dia, eu atendi um paciente, né, que veio indicado de uma psiquiatra lá do Sul, tá? Ele fez a neuromodulação lá, e ele mora aqui em São Paulo, voltou para São Paulo, ele foi de férias, e a psiquiatra mandou esse paciente para mim. Então, é um paciente com transtorno bipolar, então o combinado foi, eu conversava com a psiquiatra dele sempre, e ele passava por ela toda semana. Porque aí ela sim tinha passava online com ela, que ela está lá no sul, né? Ela tem, né, aí as estratégias para tratar caso o paciente esteja tendo uma virada maníaca, tá? Então, isso é muito importante. É a mesma coisa, eu sou, por exemplo, a pessoa é psicólogo, começa a fazer um protocolo para reabilitação da marcha, então o paciente tem que estar acompanhado do fisioterapeuta, certo? Para que a gente tenha aí um tratamento que seja adequado, tá? Isso cada vez mais eu falo que é o bom senso, né? Então você tem que ter um bom senso com quem que você vai atender. E os protocolos, né? Então, existem protocolos, de onde que a gente tira esses protocolos? Dos guidelines de neuromodulação. Então, eu vou lá no guideline ele vai te indicar vários protocolos e você vai escolher aquele que se encaixa no perfil do seu paciente. E tem que lembrar que o nosso paciente também não é paciente de livro, né? Porque quando a gente vai fazer uma pesquisa, tem até uma história que eu sempre conto. A gente foi fazer uma pesquisa com pacientes com AVC, e aí, na época, a gente pensou, a gente tem 2.200 pacientes que tiveram AVC em artéria cerebral média anterior, e a gente tinha isso no CREO, em Goiânia. E aí, beleza. Só que aí, na pesquisa, a gente queria paciente que tivesse e não tivesse comprometimento parietal. Sabe quantos pacientes que sobraram? 20.
Desses 20, apenas 4 puderam ir fazer a pesquisa. Então, como que eu vou translacionar? Isso não é real. Isso já mostra para a gente que o paciente, ele tem uma lesão múltipla. Então, eu tenho que também ter o bom senso na hora que eu estou escolhendo o protocolo para tentar entender meu paciente. Meu paciente não tem só AVC, ele tem outras comorbidades. Então, às vezes, chega um paciente que tem AVC e Parkinson, lesão medular e Parkinson. Então, vai adiantar eu pegar aquele protocolo quadradinho ali? Não, eu vou ter que avaliar e ver o que o meu paciente precisa para eu poder usar o protocolo, né? Carol, mais do que nunca, Carol apresentou um trabalho aqui para a gente no nosso... A gente teve um workshop de neuromodulação que a gente fez aqui em 21 de março, aqui em São Paulo. A Carol trouxe um caso lindíssimo do paciente dela com lesão medular, e ela iniciou o protocolo dele fazendo estimulação transcraniana por corrente contínua, TDCS, depois ela combinou TDCS com TMS, isso não está escrito na literatura, ela usou todo o conhecimento que ela adquiriu e usou, e aí o paciente dela teve uma recuperação aí que foi maravilhosa, foi fantástica, né? E outra coisa, qualquer protocolo serve? Não. O protocolo, ele tem que ser feito de acordo com a necessidade do meu paciente. Então, o meu paciente, ele vem, ele tem dor, ele tem alteração de marcha, ele tem alteração cognitiva, ele tem depressão. Então, é onde que a gente precisa de ter uma avaliação, uma conversa multiprofissional para que a gente possa prescrever um protocolo que a gente consiga otimizar a resposta do nosso paciente. A gente sabe, por exemplo, pacientes com doença de Parkinson, eles têm melhores respostas quando a gente combina protocolos em córtex pré-frontal e protocolos em área motora. Por quê? É uma doença da rede, não é uma doença só do local. Ah, mas o problema do meu paciente é marcha. Beleza, é marcha. Mas ele tem freezing. E freezing, geralmente, o paciente também tem o quê? Ansiedade. O paciente tem dificuldade de quê? De planejamento. Então, eu preciso estimular uma região frontal que tem a ver com o planejamento para que esse paciente consiga ter uma resposta melhor. Né? E aí vem uma outra coisa, né? Que tem o profissional treinado versus o profissional amador. Então, é aquele profissional que, com todo respeito a vocês que estão me assistindo, que faz um curso online de neuromodulação e acha que pode aplicar. Ele não tem como, gente. Neuromodulação, ela é prática. Você tem que colocar a mão na massa, né? Primeiro, que quem faz sabe como é difícil aprender a fazer as medidas de craniometria. Então, esse é o primeiro desafio que todo mundo fica, né, inicialmente super preocupado, depois tira de letra. Então, se eu não sei nem encontrar o ponto, se eu não treinei como encontrar o ponto, como que eu vou aplicar? Né? Então, o paciente ele tem que saber, primeiro, fazer as medidas, ele tem que ter um conhecimento de neuroanatomia, ele tem que ter um conhecimento de neurofisiologia. Então, tem que estudar, precisa ir lá e comer livro de novo. Ninguém lembra. Por acaso, eu estou usando o Guyton como apoio do meu computador, tá? Mas o Guyton, ele é super importante. Assim, tem que estudar a neurofisiologia, tem que voltar. E aí, como que é o potencial de ação? Se a gente esquece isso, a gente estuda isso nos primeiros períodos da faculdade, tem que ir lá relembrar, o potencial de ação acontece isso aqui. Então quando hiperpolariza, não está passando o estímulo. Então, se não está passando o estímulo, a gente pode inibir? Então, a gente tem que voltar nesses conceitos básicos, né? Nos meus primeiros 2 anos de neuromodulação, eu estudava neurofisiologia todos os dias, porque eu tinha muita dúvida, eu não conseguia entender. Naquela época, os professores não davam mastigado para a gente, falavam, olha, a neuromodulação vai agir lá no potencial de ação, vai aumentar a quantidade de LTP, a estimulação de alta frequência, e a de baixa frequência vai aumentar a quantidade de LTD. E eu falo, mas gente, que coisa é essa que esse povo está falando? Tá? Então, hoje eu falo para vocês, olha, vai aumentar o LTP. O que é o LTP?
vai fortalecer as sinapses. Uma coisa que eu demorei 2 anos para entender, eu falo para vocês em 1 minuto. Então, a estimulação que é excitatória fortalece a sinapse. E a estimulação que é inibitória, ela vai aumentar o LTD, que é o quê? Reduzir a sinapse. Então, é uma coisa assim, boba, mas eu tive que estudar 2 anos para poder contar isso para vocês, né? De uma forma fácil. Então, a gente precisa estudar e amadurecer, mas isso também não quer dizer que a gente tem que ter medo de aplicar a neuromodulação. Então, se eu fiz um curso, se eu assisti às aulas, se eu estou estudando, eu posso aplicar a neuromodulação. Se eu tenho, né, o certificado aí, né, para apostilar, eu posso aplicar a neuromodulação. É claro que para você ficar muito bom em alguma coisa, você vai precisar aí de uns 2 anos estudando aquela coisa. Então, às vezes eu preciso tirar uma dúvida. Então, no início, vocês mandam a mensagem, vocês querem tirar dúvida comigo com um paciente novo, outros querem fazer supervisão. Mas depois vocês nem precisam de mim mais, né? Só tem que lembrar de mim, pelo menos, para ir tomar um café. Por quê? Já não precisa mais, porque já está dominando aquela técnica, né? E é claro que é uma técnica que está em constante evolução. Se essa técnica está em constante evolução, quer dizer que eu preciso também estar dando uma pesquisada na literatura. Eu faço isso. Se eu começo, por exemplo, um paciente novo, toda vez, ou seja, toda semana eu estou fazendo isso, eu entro lá na literatura e pesquiso. Ah, coisa nova. No último curso aqui de neuromodulação, a gente estava dando, que até tem as meninas que são aqui do grupo, eu estava dando uma aula sobre estimulação medular, e de repente, eu não... o negócio estava escrito no meu slide. Eu sempre estava fazendo estímulos com 800 pulsos. Só que a melhor recomendação é 1.800 pulsos. Então, quer dizer o quê? Que você está aprendendo todos os dias. Então, todos os dias você está aprendendo uma coisa nova. Então, os meus pacientes de lá para cá, né, o curso terminou em 4 de julho, todos eu estou fazendo 1.800 pulsos quando eu faço protocolo medular. E fantástico. Fantástico como os pacientes melhoram muito mais rápido. Então, a gente está aprendendo sempre. Então, a gente tem que estar pesquisando. Então, hoje, para montar essa aula aqui para vocês, eu tive que dar uma pesquisada lá na literatura para ver se tinha alguma coisa nova que eu não sei ainda. Então, a gente está aprendendo todos os dias e a neuromodulação, ela vai evoluindo dessa forma. Então, quando eu tenho um profissional treinado, eu tenho um profissional que vai ter melhores respostas, né? Então, se eu coloco... de qualquer forma, às vezes eu brinco assim, né? Veio um paciente para mim, um paciente com esclerose múltipla, com muita espasticidade dos membros inferiores, e aí ele sentou na minha cadeira, eu avaliei, papapá. Na hora que eu fui fazer a touquinha e para fazer o teste com a estimulação magnética, ele falou assim: quero ver se você vai conseguir, porque eu fui na sua colega e ela não conseguia achar meu limiar. Eu falei: tá bom. Mas por que ela não conseguiu? Porque o paciente, ele tem uma doença que afeta todo o sistema nervoso dele, e a área da perna dele, a área de braço, ela estava deslocada. Ela não estava na região que a gente espera, que a gente mede aqui. Então, se o colega vem aqui e ora só na área motora e não continua navegando, ele não vai achar. Então, eu naveguei e encontrei, estava bem anterior. E aí vi a contração, né? E aí fica assim, nossa, essa pessoa aqui, a Franciele é muito melhor que aquela. Não, é só uma falta de expertise. Então, se a gente treina, a gente vai encontrar ali a resposta, né? É claro que tem que treinar, né? Para a gente ficar bom naquilo que está fazendo. E também ter credibilidade. Porque quanto mais credibilidade que eu tenho, eu sei que todo mundo hoje acha que rede social é o melhor para falar sobre as técnicas que a gente faz. Mas para mim é o boca a boca, é a indicação, né? Quem é o paciente que fica com você? Quantos pacientes vêm da rede social? Nesses de neuromodulação, né? Beleza, 2016 foi quando eu postei a primeira vez sobre neuromodulação. Nesses anos todos, são 10 anos. Se tiver vindo muito, vem 10 pacientes de rede social.
que quem são os pacientes? São os meus colegas que me indicam, né? São os meus próprios pacientes que vão indicar outras pessoas para vir. Então, isso só faz quando a gente só tem isso quando a gente tem uma credibilidade e faz um bom trabalho, né? E existe, então, a regulamentação, que eu já acabei comentando aí com vocês, né? Existem resoluções dos conselhos, alguns médicos trabalham só com indicação, outros fazem aplicação clínica, fisioterapeutas vai trabalhar aí com reabilitação neurológica, motora, manejo de dor, né? A gente também trabalha em conjunto com outros colegas, né? Hoje eu atendi um paciente que é de uma colega fonoaudióloga, eu fiz o meu protocolo, e aí depois eu fiz o protocolo dela, e o paciente, ela mandou a cartinha lá escrito, o que o paciente deveria fazer, e ele fez o exercício dela, tá? Eu tenho pacientes, por exemplo, com Alzheimer, uma paciente com um Alzheimer bem grave, né, já. Por que eu falo que é grave? Essa paciente, ela mora sozinha, né, a filha dela faleceu, o marido dela faleceu, as irmãs são todas idosas, ela não tem uma rede de apoio, tá? Então, quem cuida dela é a fisioterapeuta dela. Então, foi a fisio dela que falou, vai lá na Fran. Então, ela chegou e falou assim, eu não sei o que eu vim fazer aqui. E as meninas, e agora? Eu falei, calma, ela tem Alzheimer, fica tranquila. Eu sei o que ela veio fazer aqui, podem ficar tranquilas. Bom, essa paciente, a gente fez um protocolo com ela, e eu fiz um protocolo multi-site com ela, que a gente estimulou área motora, córtex pré-frontal, córtex parietal. E durante a minha terapia, eu, claro, pedi para ela passar pela avaliação neuropsicológica, e aí a neuropsicóloga mandou as tarefas, as atividades que ela tinha que fazer de reabilitação cognitiva, e enquanto eu fazia estimulação, ela fazia atividade, e com uma resposta sensacional, né? Então, essa paciente, além da melhora da memória, ela teve uma melhora da depressão, conseguiu desmamar medicamentos da depressão, tá? Então, ela já conseguia, por exemplo, antes de terminar o protocolo, ela conseguia já ir no bar encontrar com as amigas dela, que ela nunca mais tinha encontrado. Tá? E já sabia o que ela estava fazendo ali, né? É claro que a doença é uma doença que é neurodegenerativa, mas a gente teve ali, além de estacionar a doença, a gente teve uma melhora ali para aquela paciente, tá? Então, psicólogos geralmente trabalham com transtorno de ansiedade, depressão, toque, TEA, TDAH. E aí, falando de TEA, e vem a pergunta do Eduardo, existem muitos pacientes com TEA que têm me procurado para as alterações proprioceptivas, né? Então, são pacientes que têm muitas alterações proprioceptivas, então, às vezes, eles caminham na ponta do pé, tem muita alteração de sensibilidade, e aí também é uma coisa que a gente pode trabalhar, né? É um protocolo bem interessante. Os fonoaudiólogos, que trabalham com linguagem, com disfagia, trabalha aí com voz, né, zumbido, então existe uma gama de coisa aí que você pode utilizar como fonoaudiólogo. Terapeuta ocupacional está sempre trabalhando aí com a função motora, desempenho funcional, e a reabilitação cognitiva, que eles são muito bons aí na reabilitação cognitiva, e os enfermeiros fazendo aí protocolos clínicos supervisionados, né? Cada vez mais, toda turma sempre eu tenho pelo menos um enfermeiro, né? Isso é bem interessante, eles estão crescendo aí na sua aplicação. Tá? E para quais doenças existem evidências, tá? Então, na neurologia, a gente tem evidência para AVC, para Parkinson, para espasticidade na esclerose múltipla, para fadiga da esclerose múltipla. A gente tem protocolos para trabalhar com reabilitação de marcha, com pacientes com paralisia cerebral, tá? Reabilitação da marcha com pacientes com paralisia cerebral, para ataxia, para distonias. Então, a gente existe várias evidências. Por exemplo, também existem evidências que são controversas. Por exemplo, doença de Huntington não tem indicação, porque a evidência é muito controversa, a gente não sabe. Quando eu falo não tem evidência, quer dizer que não teve muitos estudos, então a gente não sabe. Pode ser que daqui a um tempo, né, em uma outra aula, eu esteja falando o contrário, mas é quando tem poucos estudos, a gente não vai recomendar que utilize a técnica.
Na dor, né, e na psiquiatria, a gente também tem bastante evidência, então a gente tem protocolos aí, evidências que sustentam alguns protocolos para depressão maior, né, que estão protocolos que são aprovados pelo FDA, para TAG, para TOC, para transtorno do estresse pós-traumático, a gente tem para crave, né, para crave em drogas, em cigarro, para tabaco, né, em comida, são tudo protocolos que são, que tem FDA, por exemplo. Para dor, a gente tem protocolos de fibromialgia, tanto com TMS quanto DCS, para lombalgia crônica, migrânia, cefaleia crônica, dor neuropática. Então, existe uma gama de evidência para essas doenças. Então, isso quer dizer que, toda vez que eu comento isso, eu estou falando aí do campo na qual a gente pode aplicar a neuromodulação. Gente, eu falo demais, 27, eu prometo que em uns 15 minutinhos eu termino. A gente demorou um pouquinho para começar também. E a gente tem evidência clínica na pediatria, na reabilitação, né, com TEA, TDAH, paralisia cerebral, marcha, né, já comentei um pouquinho aqui com vocês. Não comentei, mas temos muita evidência aí para trabalhar pacientes com outros transtornos cognitivos, né, que pacientes com transtorno cognitivo leve. Hoje a gente também tem trabalhado com alterações, por exemplo, neuropsiquiátricas que acontecem na doença de Parkinson, no Alzheimer, e sempre quando a gente trabalha com isso, a gente tem que trabalhar junto com a reabilitação. Então, neuromodulação, ela altera o funcionamento cerebral, mas eu preciso ter aí uma reabilitação em conjunto, tá? Quando a gente pensa para onde que está indo a neuromodulação, cada vez mais a gente pensa em protocolos que são individualizados, né? Tenho oportunidade, atualmente estou participando de uma pesquisa em que a gente está coletando DNA dos pacientes e a gente vai ver aí qual o tipo de paciente que vai responder à neuromodulação. Então, a gente está vendo lá os genes deles lá e está avaliando isso. A gente está fazendo isso com universitários, né, de primeiro período. Então, a gente vai lá, colhe o DNA deles, né, faz os testes, né, e eles passam pelo grupo verdadeiro e pelo grupo falso, né, é um estudo que é quadricego, não, o pesquisador não sabe, o aluno, que é o paciente, não sabe, a pessoa da genética não sabe, e aí tem assim, por exemplo, eu cuido da randomização, então cada um sabe um pouquinho. Então é um estudo que vai ser bem interessante, a gente já tem 60 indivíduos, então é um estudo grande, né, bem legal isso aí, tá? Existem estudos hoje e acompanhamentos com eletroencefalograma, né? Então, cada vez mais a gente faz EEG antes da neuromodulação para saber quais são as áreas que estão mais alteradas e depois faz. Existem alguns estudos que fazem a avaliação antes da neuromodulação, vendo a parte de se tem conexão, né? A gente avalia se tem uma conexão ali para saber se o paciente realmente vai responder. E cada vez mais, né, a gente tem usado o neurofeedback, e claro, isso faz com que a gente tenha avanço, né? Então, se eu uso neuroimagem, se eu tenho a personalização do protocolo, se eu tenho neuronavegação, que neuronavegação é quando a gente consegue saber o local exato, então a gente avalia a ressonância magnética do paciente, então a gente coloca o neuronavegação na frente, em vez de medir com a touquinha, o neuronavegador vai demonstrar a área que você vai estimular. Então, esse é o futuro da neuromodulação, cada vez mais personalizado. Eu tenho falado muito que hoje a gente utiliza protocolos multi-site, em que a gente estimula o córtex, que a gente estimula a medula e o nervo periférico durante aí a nossa estimulação. E aí, para encerrar aqui para vocês, eu quero agradecer aqui a oportunidade de falar um pouquinho para ex-alunos, para interessados, para amigos, né, um pouquinho desse assunto que eu gosto bastante, que é a neuromodulação, tá? Eu gostaria de convidar vocês, para quem não conhece, conhecer a nossa formação completa em neuromodulação, pode entrar aí no nosso site, e aí conhecer um pouquinho
do nosso trabalho. A gente também tem algumas aulas no YouTube que a gente deixa gravado. Depois eu posso mandar também para vocês o nosso canal do YouTube, em que vocês possam assistir as aulas, outras aulas, e tirar dúvidas aí também. Eu agradeço aí e abro para vocês a sessão de perguntas, né? Quem tem dúvidas aí pode falar com a gente, que a gente está aqui para responder. Acho que seu áudio está mutado, Du. Deve ser o fone. Escreve aí pra gente. Digita aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar aí com a gente também. Obrigada aí, meninas. Carol, Serli, Ana Paula. Carol, Serli é nossas alunas aqui. Imagina, Bel, obrigada aí por estar aqui com a gente. A Isabel também é nossa aluna, maravilhosa aí. Trabalha com as criancinhas, com a neuropediatria. Bom, a pergunta do Eduardo é: qual é a diferença entre o TMS e o TDCS, tá? Então, o TDCS é esse equipamento pequenininho, tá? Que vai ter um cabo. Deixa eu ver se tem um cabo aqui. Não tem um cabo aqui, tá? Não tem um eletrodo, tá? Então, ele vai ter aqui duas saídas, tá? A gente vai ter uma saída que vai ser essa vermelhinha aqui, que a gente chama ela de anódica, e a preta, que é a catódica. Então, essa anódica, ela vai dar que é o eletrodo positivo, ele aumenta a atividade do cérebro. Então, na região que a gente coloca abaixo, vai aumentar essa atividade. E abaixo do preto, onde que a gente coloca, que é o cátodo, o eletrodo negativo, ele vai ter uma redução da atividade. Essa corrente, como eu falei anteriormente, é uma corrente de baixa intensidade e ela vai agir ali só na membrana do neurônio. Então, quando eu escolho o TDCS? Eu escolho o TDCS, por exemplo, em crianças, né, que a gente não quer usar muita corrente na cabecinha deles, e a gente tem que fazer uma terapia junto com ela naquele momento, tá? Então, imagine que o paciente, ele vem fazer um treino um treino cognitivo, por exemplo, você vai colocar lá e vai fazer a estimulação ali com ele naquele momento. Então, quando eu faço o meu treino, eu consigo reforçar, tá? Aquilo que o aparelho começou, que é uma alteração do funcionamento ali do córtex, tá? A estimulação magnética, ela é mais profunda. Então, se eu pego aqui, peraí, puxa. Então, vamos fazer ao vivo aqui, Com o elétrico, eu não vejo o que aconteceu, tá? Estou só um segundinho aqui, enquanto liga, e depois eu mostro. O magnético, a gente vai ter uma bobina. Então, existem vários tipos de bobina, tá? Então, essa aqui é uma das que a gente tem aqui. Então, essa bobina, ela vai liberar um campo magnético, você vai colocar sobre o local. E aí, quando a gente coloca sobre o local, eu vou colocar aqui mais ou menos na minha área motora, tá? Da mão, e vou estimular. Deixa eu ir com carinho aqui, que é a minha cabeça. Brincadeira. Então, quando eu estimulo, ó, Opa, não pegou. Viu isso aqui, ó? Então, se eu
eu mudo, tá vendo que muda? Então, eu consigo fazer um potencial de ação, tá? Então, essa é uma das grandes diferenças. Na outra, só lá na membrana, essa daqui eu consigo fazer o potencial de ação. Então, se eu consigo fazer o potencial de ação, quer dizer que a resposta, e ela é mais profunda, a resposta do meu paciente é muito mais robusta, tá? Então, existem pacientes, por exemplo, que você faz a estimulação aqui, e mesmo sem ter feito atividade com ele, ele vai ter melhora da resposta motora, porque eu estou agindo lá no córtex motor dele. Tá? Então, ele melhores respostas, eu preciso da estimulação magnética, tá? Ele é mais profundo. Não quer dizer que o TDCS ele não seja bom, tá? Mas eu demoro mais para ver o resultado, tá? Então, eu preciso de bastante terapia e um tempo maior. Tá? Essa é a grande diferença. A outra diferença deles é em relação ao tamanho. Então, esse aqui é um equipamento pequenininho, é portátil. O outro, a gente também fala que ele é portátil, mas ele é maior. Olha o tamanho do equipamento. Tá? Eu consigo carregar, tá? Tudo bem. É 40 quilos o equipamento, mais a bobina, mais a case dele. Não tem 1 quilo, tá? Então, a facilidade. Então, se eu quero fazer um treino ao mesmo tempo, geralmente eu escolho esse daqui. Então, eu posso, beleza, vou andar na rua com o paciente, eu quero treinar uma habilidade com ele, coloco o equipamento num bolsinho, eu seguro e eu posso fazer, tá? Outra questão são valores. Um equipamento de TDCS, por exemplo, tem aí um valor em média de 4 a 6 mil e pouco, tá? Então, ele é barato, o custo dele é barato, tá? Porque é um equipamento simples, ele precisa de uma bateria de 9 volts só. O outro não, ele precisa de uma grande quantidade de capacitores. Cada capacitor desses, eles são feitos individualmente, precisam de uma selagem muito boa, né? Uma vedagem da máquina para a máquina ser segura. Então, o outro, em média de R$135 mil uma máquina simples, só a máquina com uma bobina, tá? Em média, mais ou menos isso. Posso estar desatualizada, mas é mais ou menos isso. Um equipamento mais ou menos com um equipamento que tem aqui essa configuração que eu tenho aqui agora, ele é mais ou menos uns 175 mil, tá? E aí, é claro que também tem os valores das sessões, tá? Então, uma sessão de TDCS no mercado é em média de 180, 250, algumas pessoas cobram mais caro, tá? Eu, pela minha expertise, muito tempo, eu cobro R$600 na sessão de TDCS. Mas só vamos pensar, beleza. Digamos que você está cobrando o valor do mercado, 250. 250, um protocolo são 20 sessões. R$5 mil. Então, em um protocolo, um paciente, você já pagou o equipamento. Né? Então, tem uma rentabilidade, assim, quando a gente pensa, claro, não estou falando que isso aqui a gente trabalha, a gente estuda, a gente quer ganhar dinheiro também, né? Só estou dizendo, né? Não estou falando que isso é a roda, mas a gente quer ter retorno do nosso estudo, do nosso trabalho. Uma sessão de TMS, a mais barata, em média, é R$500. Um protocolo, vamos dizer que você fez aí, protocolo de 20 sessões, estão R$10 mil. Então, é um investimento que ele tem retorno. Tá? Então, se você fizer as contas aí, geralmente em até 2 anos de neuromodulação, você já pagou o equipamento do que você está fazendo, já teve seu investimento de volta. Tá? Isso, claro, que depende da quantidade de paciente que você atende. As empresas fazem um trabalho, viu, de te ajudar a saber, eles fazem um planejamento de negócio para vocês, tá? Para você falar, opa, peraí, será que isso é viável? E a minha indicação, para quem me conhece, que já é meu aluno, sabe que eu falo o seguinte, vem, faz o curso primeiro, não compra equipamento. Faz o curso primeiro, testa aqui nos pacientes que a gente nós temos pacientes modelo, as práticas são bem intensivas, compra primeiro o TDCS, sente as respostas do TDCS, e aí é incrível, 2, 3 meses você tá maluco, você vê tantas boas respostas, que aí você quer comprar um TMS para você. Não é verdade, Carol? Então, a Carol aqui pode
faz para a gente. Então, é isso que a gente pensa, tá? Em relação ao investimento. É muito interessante. A manutenção. A manutenção, você tem que fazer ela uma vez por ano. Não lembro, mas é menos de R$ 150 por equipamento. Tá? Eu sei que eu levei os meus, mandei 3 outro dia e foi 300 e poucos reais, tá? Aí você manda para a fábrica faz a regulagem, te vem com um selinho falando aqui quando foi calibrado, tá? E o TMS, inclusive os meus 2 foram hoje, esse daqui é da empresa, que eles levaram os meus equipamentos e deixaram outros aqui, né? Porque como é que vai calibrar? Não dá para ficar sem atender. E a calibragem acontece uma vez por ano e eles cobraram R$ 5.000 por equipamento. Tá? Então, não é uma manutenção cara, é uma manutenção que faz parte ali do negócio. E a manutenção tem que ser anual, que é o que a Anvisa sugere, tá? Em relação ao curso, né, que a Leonir acabou de perguntar, a formação ela tem 100 horas, né, a nossa carga horária. Dentro dessas 100 horas, a gente tem 40 horas teóricas, que aí o aluno ele faz sua matrícula, aí ele vai receber um login, que ele vai entrar na plataforma e vai ter acesso às aulas. Então, são 40 horas de aula, tá? De aulas teóricas, mais estudos com artigos, né? Que tem muito material lá para ler e para estudar. E são 60 horas práticas. As 60 horas práticas é uma semana intensiva, de segunda a sábado, tá? Hoje a gente faz as aulas das 8 da manhã às 19h30, é claro. Se tem uma turma que tem menos pessoas e a gente conseguiu fazer tudo, a gente pode liberar um pouquinho mais cedo, mas a carga horária é essa, das 8 às 19h30, e no sábado, das 8 da manhã às 15 horas, para a gente completar aí essas 60 horas. Dentro dessas 60 horas, a gente faz as práticas das medidas, tá? A gente aprende a manusear todos os equipamentos, a gente faz atendimento a pacientes para poder vocês verem, acompanhar, sentir como que é uma sessão e também perceber durante uma semana como os pacientes melhoram com poucas sessões. É incrível. As meninas que estavam aqui do último curso, por exemplo, veio uma paciente com esclerose múltipla que caminhava com a mãe segurando os 2 braços dela. Foi embora no último dia, caminhando sozinha, de forma independente, com uma muleta canadense. 4 dias de sessão. Então, imagina tanto que esse negócio é poderoso? Essa pessoa já está fazendo reabilitação há mais de 1 ano. Né? Então, assim, não é que a pessoa não teve acesso à reabilitação. Então, é uma ferramenta muito interessante, tá? A nossa próxima turma, a gente tem uma turma em Goiânia, que vai acontecer agora de 15 a 20 de setembro, e em São Paulo a gente tem 16 a 21 de novembro, tá? Essas são as turmas no Brasil, né? E a gente tem, para quem quiser ir me acompanhar, será um prazer que me acompanhem no Chile. No Chile, a gente tá do dia 4 a 8 de novembro, a gente tem turma no Chile. No Chile, a carga horária é um pouco diferente da nossa. São 90 horas, né? E são 32 horas só que são teóricas e o restante são 32 horas práticas e o restante são teóricas, tá? Mas muito interessante que também é um outro local, uma outra vivência, serão muito bem-vindos aí. Em relação aos custos, Leonide, eu vou passar o WhatsApp, aí você pode conversar com a nossa equipe. Então, geralmente, o curso da formação completa, o valor dele é 9.190, tá? E aí tem condição especial para quem for pagar no Pix. E hoje, já que você está me perguntando, a gente vai liberar um bônus, né? Um bônus de R$ 500 para quem fazer no Pix e de... Não sei aqui, cadê as meninas para me auxiliar? Deixa eu só colar aqui, que isso aqui me mandaram e eu... Só um segundinho aqui. Opa. Só um segundinho aqui, que tá aqui. A gente teve reunião e aí liberaram o bônus. Opa. De R$ 250 para pagamento no cartão de crédito, e a gente vai liberar isso também, né, porque aí fala assim, eu já fiz o curso, e agora, tá? Então, a gente tem um programa de mentoria, e a mesma coisa, a gente vai liberar um bônus aí para a mentoria, que
mentoria de 2 meses, um bônus de R$ 500 no Pix e um bônus de 250 para quem quiser pagar no cartão de crédito, tá? Então, isso é só chamar a gente depois da live e aí a gente pode conversar. A mentoria, a gente tem alguns planos, né? Então, é mais ou menos 1.000 e pouco por mês, né? Então, que você faz acompanhamento de todos os atendimentos do aluno, né? A gente geralmente faz um encontro semanal, que aí a pessoa já tem que me enviar previamente os dados, os casos do paciente, manda exame de imagem, conta a historinha, tudo, porque aí a gente traz as opções de protocolo e discute com você, né? E você vai falar a sua visão e a gente acompanha aí. Então, é bem interessante esse programa de mentoria. Eu quero agradecer a todos aí pela participação, tá aqui as minhas redes sociais, né? Aqui a minha pessoal e aqui a do curso, o nosso e-mail, e estamos à disposição. Vou colocar aqui para vocês, não sei se todo mundo tem o nosso WhatsApp, mas eu vou colocar o número do WhatsApp do curso aqui para vocês podem entrar em contato também para tirar as dúvidas. Copiar aqui. E aí, quem quiser participar, quem já quer garantir esse bônus de hoje, é só chamar a gente que a gente manda o link para vocês. Um beijo e até a próxima. Boa noite para vocês. Obrigada.